A gente vai estar lá no livro de João 8, você que achou aí. João 8 é o texto que a gente vai ler, 31 a 36. João 8, 31 a 36. Você que achou, deve acompanhar aí. Depois de João 8, você está a Bíblia aberta, que a gente vai trabalhar bastante em cima de Gênesis 38, tá? A gente vai começar aqui João 8, nós vamos falar Gênesis 38. É 8 também, só que é 38. E aí, gente, tá bom? Então, para dar, né? João 8, do versículo 31 a 36, diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serem livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Glórias a Deus. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no glória a Deus, irmão. Amém, né? Esse texto aqui eu costumo, de forma breve, falar sobre ele, essa importância de permanecer no Senhor. Agora vamos lá no capítulo de Gênesis 38. Gênesis 38. Vamos trabalhar com o tema: a graça de Jesus nos permite recomeçar. Amém? A graça de Jesus nos permite recomeçar. Não é isso? A graça vai mudando a nossa vida. Às vezes tem muito tempo já de caminhada na fé, mas a gente tem que estar sempre em contato com a graça, entendendo da graça de Deus, porque daqui a pouco a gente vira um carne de pescoço, né? A gente começa a ser difícil na nossa caminhada, porque a gente não entendeu ainda a graça de Deus, né? Então, você superdimensionar a graça, você está diminuindo a graça, né? Porque a graça é algo infinito da parte de Deus para nós. Por mais que eu tenha que expressar a graça, quando eu falei na introdução do culto, a partir da fala do pensamento e reflexão do Davi, a gente não consegue esgotar a compreensão da graça. E a gente precisa andar, irmão, debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. O convite é andarmos pela graça de Deus. E nesse texto do capítulo 38 aqui de Gênesis, fala aqui do homem, da grande homem chamado Judá. A gente vai ter muito sobre a vida de Judá, né? Judá. E aqui, esse texto de Gênesis 38 fala dos erros de Judá. Erro de Judá. Quem já cometeu erro, levanta a mão. Todo dia. Vamos. Uma coisa só. Só me responde para eu perguntar, por favor. Senão a gente vai ter que orar antes por algumas pessoas. Quem já cometeu um erro, levanta a mão. Quem gosta de cometer? Ninguém gosta. Ninguém gosta, não é isso? Mas já cometeu erro, não é isso? E muitas vezes, irmão, as pessoas não desenvolvem na vida, ou até avançam em algumas partes da vida, mas em outras não avançam, porque fica mensurando a sua vida com o tamanho de Deus e com o temor de Deus, de tal forma a gerar uma consequência de inutilidades em ações que era para ser de vitória na vida, porque simplesmente se reduz em seu pecado, se reduz em suas falhas, ele já perde o perdão, Deus já perdoou, mas aquilo ainda prende a pessoa, né? E a pessoa continua presa, e aí passa um tempo, ela está alegre, resolvi isso, daqui a pouco está com atitude de novo lá na frente, preso aquilo do passado, aí não, agora resolvi, aquele culto maravilhoso, aquela palavra eu entendi, sai alegre, né? Maravilhoso, e aí vai embora para casa, e passa uma semana, dois, daqui a pouco está recebendo outra palavra naquela direção, e aí se identifica de novo com aquilo, e percebe que está preso ainda, e é uma coisa que é sem fim. E na hora que ela, para ser mestre, naquela área da vida, para poder abençoar outras pessoas, ela está pedindo ajuda junto com outra pessoa. Isso é um problema, porque a gente passou muito tempo fumando cachimbo. Alguém fumou cachimbo aí? Mas o vício do cachimbo mantém a boca torta.
cara para de fumar, mas a boca está torta lá. Se meter o cachimbo, encaixa certinho, né? Então, vira e mexe, aparece um oferecimento do cachimbo, porque ele está com a boca torta, ou seja, dá um sinônimo de algo que você deixa claro que ainda tem espaço para o cachimbo entrar ali. Isso é uma falha nossa, porque nós precisamos avançar no Senhor. Por isso que eu falo que é importante trabalhar para o Senhor, porque tu vai sempre encontrar espaço para compartilhar aquela vitória que tu teve. Aí aquilo vai fazer marca na tua vida, aquela testemunho da vitória, até daqui a pouco aquilo faz parte do testemunho da tua vida, e você venceu aquilo testemunhando. Termina. Então aqui, quando a gente fala aqui do erro, dos erros de nosso amigo aqui, Judá, a gente na verdade não está aqui recriminando Judá, a gente está aqui só pegando o exemplo dele para a nossa vida. Então os erros de Judá, sob graça de Jesus nos permite recomeçar, primeiro, e ele nos ensina aqui o texto, né? É a gente não negligenciar a educação dos nossos filhos. Não negligenciar a educação do nosso filho. Mas nesse ponto que ele está dizendo, ainda mais na dinâmica, eu até falo, uma pessoa que tem filho hoje com 40 anos, se na nossa geração, mais um pouquinho atrás, tem um filho, né, com 30 anos, 35 anos, o filho já está numa dinâmica, né, tecnológica muito além da gente. Imagina você ter um filho hoje com 40 anos, vai ter tecnologia acelerada, vai ter dificuldade de comunicação, vai ter dificuldade de acompanhar, né, e de cercar, e certamente ele vai sempre se achar, sabe muito mais do que a gente vai estar desatualizado, e cada vez mais o tempo passar, essa celeridade de acontecimento de novidade vai separar cada vez mais um pai que tem filho de 40 anos do seu filho. É algo muito complicado isso. Educar um filho nessa geração hoje é algo muito complicado. Então, e aqui esse texto que eu introduzi agora com vocês aqui, não negligenciar a educação dos seus filhos. Esse foi o erro de Judá. Aqui, no capítulo 38, versículo 1, se você puder me acompanhar no porta Bíblia aí, 38:1, diz assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, né, das 12 tribos lá, e se hospedou na casa de um amigo, ou seja, lá em Adulão, chamado Irã, um amigo dele. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Então Judá teve um filho com aquela mulher, e chamou o filho, deu o nome de filho de tornou a conceber, deu à luz um filho, e este deu o nome, a mãe que deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. A mãe deu o nome, o pai deu o nome, o outro a mãe deu o nome, e o outro, sei lá quem deu. Né? Não diz quem deu aqui, mas o nome dele é Selá. Né? Não diz quem deu aqui. Né? Então continuou, versículo 5, ainda deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Né? Não fala quem deu. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para ele pegou uma esposa, né, para o filho mais velho dele, o primogênito. O seu primogênito, o nome dela era Tamar, a mulher que o pai amou para o filho mais velho dele. Porém, o filho mais primogênito, Judá, era perverso. Era o quê? Perverso. Perante o quem? O Senhor. Pelo que o Senhor o fez, o quê? Triste. Triste, né? Lamentável. Triste. Então, o pai sofria a perda do filho, né? Triste. E ele era perverso. O pai deu o filho para a menina para ele. O pai sabia que ele era perverso? Sabia que era perverso? O pai sabe, Celso, né? Sabe ou não sabe? Sabe. Aí versículo 8. Então disse Judá a Onã, filho, que a mulher deu o nome, agora, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato. Aí o judeu, se o filho morreu sem gerar descendente, o cunhado tinha que casar com a cunhada, porque tinha que gerar descendência para aquele que morreu sem filho. O primeiro filho que nasceria seria filho não dele, mas seria descendência ao irmão que morreu. Do segundo em diante seria filho dele, mas o primeiro não seria filho dele, ok? Uma vez negando-se a assumir, não era obrigado a assumir, mas a lei dizia que uma vez ele negando de assumir a paternidade, a mulher do irmão, a do outro irmão como esposa, tinha um ritual
que essa mulher chegava, tirava, junto dos anciões, né? Tirava as sandálias do pé do cunhado que não quer assumir e cuspia na cara dele. E o cara fica assim, é complicado, né? Mas era traição. Tirava a sandália do pé dele e cuspia na cara dele, e ele ficava marcado na sociedade como alguém que não quis cumprir a lei do levirato, a lei de gerar descendência por irmão, a lei de que a viúva não ficaria desprezada. E ele sofre esse dano, mas era uma situação. Mas aqui não. Possuiu uma mulher, aí versículo 9. Esse irmão assumiu, né? Aí versículo 9. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, como eu expliquei aqui. E todas as vezes que possuía a mulher, seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Né? Que coisa chata, né? Para não dar descendência a seu irmão. Quer dizer, ele, em vez de dizer que não assumiria, ele fingiu que assumiu, ia lá, né? E depois comparecia, na hora do final, ele pegava e corria. Entendeu? Aí ele metia o pé lá do negócio. Olha a situação. Deus está vendo tudo, irmão? Deus está vendo tudo. Ou Deus não está vendo porque está no quarto do escuro? Versículo 10. Isso, porém, que fazia era o quê? Mal perante o Senhor. Pelo que também este fez o quê? A este fez o quê? A gente não sabe, né? A situação, né? Às vezes não sabe, a pessoa às vezes morre, né? O que é? Deus continua no controle de tudo. A gente não sabe, né? Mas o que ele anda aprontando? Negro e branco também, né? O que anda aprontando por aí? Né? O cara tinha uma regra ali a seguir. Mas Tom perdeu 2 filhos. 2 filhos Judá perdeu. Aí versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Aí que vai o tema aqui. Primeiro, não negligencieis a educação dos seus filhos. Versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permaneça viúva em casa de teu pai, até que Selá, seu filho, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Ou seja, ele tinha que gerar descendência, ele que tinha. Possivelmente ele tinha que gerar primeiro, né? E ele não quis assumir. Né? Possivelmente ele é primeiro ou segundo. Não tem claro isso aqui. Mas ele pegou, o pai dele falou, não, para que não morra também esse, viva a sua viúva lá, e depois eu resolvo essa questão de você ficar com o meu filho, com o terceiro filho. E por que ele errou aqui? Você deixa claro para nós aqui, que ele, em vez de orientar o filho, não é isso? Em vez de ensinar o filho o que é o certo, ele fez o que era errado, dispensou a mulher, para que esse também não morra. Quer dizer, ele não tinha controle sobre os filhos dele. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Versículo 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permaneça viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, que é o mais novo, né, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Ele não quis dar ali, porque na verdade ele criou o filho, certamente, não da melhor maneira, e diante dessa educação que ele deu para o filho dele, não da melhor maneira, gerou essas consequências de perder 2 filhos, e para não perder o terceiro, porque certamente, possivelmente, esse terceiro também não estava bem ajuizado, não é isso? Não estava bem orientado pelo pai, para não perder o filho, ele fez isso aqui. Agora, a gente agora vai para o segundo tópico, que esse dia aqui me chama a atenção de uma passagem de Davi, que era um homem de Deus. Mas Davi, por não fazer o que tinha que ser feito para com os seus filhos, por não ter um estilo de vida que agradasse a Deus segundo a criação dos seus filhos, gerou consequência também de perder o quê? 4 dos seus filhos. Isso é muito sério, gente. Vamos lá, abre ali 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 e 12. 2 Samuel 12, 10 e 12. 2 Samuel 12, 10 e 12. 2 Samuel 12, 10 a 12, e depois vai lá no versículo 6. Achou aí? 2 Samuel 12, 10 e 12. 10 a 12 diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O profeta Natan falou para Davi, porque ele concebeu
Betseba, não é isso? E matou Urias. Por prática de adultério e pelo homicídio de Urias, ele foi punido. E Natan aqui é o instrumento para falar dele que Deus mandou. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, diz o Senhor, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Aí lá no versículo 6 do capítulo 12 ainda, 2 Samuel, fala assim: e pela cordeirinha restituirei 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. O que Davi está falando aqui? Ele confessou o erro que tinha cometido com Urias, com a mulher de Urias, porque o profeta chegou lá e falou para ele: olha, sua mulher que tinha uma família lá, que tinha uma cordeirinha só, não tinha mais nada e tal, e tinha um outro lá que tinha um monte de cordeiro, um monte de gado. E aí chegou uma visita na casa dele, ele foi lá, pegou aquela cordeirinha do vizinho, que só tinha aquela, e matou para dar para os hóspedes que chegou na casa. Aí ele falou: é mesmo? Ele falou: é. Aí ele falou: não, tem que pegar esse cara, matar ele e restituir 4 vezes mais a cordeirinha da pessoa da família que você é cordeira. Aí Saul fala, Natan fala: é, mas essa pessoa é você. Quando ele fala aquilo, é uma situação que ele está impetrando o juízo sobre ele mesmo sem saber. Sobre ele mesmo sem saber. Então, quando ele fala isso, restituirei 4 vezes mais, essa pessoa tem que morrer, aconteceu uma situação que Deus perdoou ele, porque ele imediatamente ele reconheceu o pecado dele, de frente a Saul, né? Errou ali. Não, errou o quê? Eu fiz o que Deus mandou. Não esse valor de mugido de gado aí e tal. Mas a pessoa guardou aí, mas eu fiz o que Deus mandou. Ele não. Quando o Senhor falava com ele tinha errado, mas imediatamente ele confessava. Quando o profeta falou para ele: essa pessoa sou eu, aí ele ficou vendido, né? E se arrependeu. Mas só que ficou o quê? O cara de consequência. A restituição de um animal que fosse morto era 5 vezes mais. Mas ele falou que restituiria 4 vezes mais. Aí ele teve 4 filhos mortos. Mortos, né? 4 filhos, a começar da filha do filho de Betseba, que morreu. A situação, né? Mas ele conseguiu ainda assim se tornar um homem segundo o coração de Deus. Isso é graça de Deus, com o coração arrependido. Então, diante de uma situação dessa aqui, voltando lá para o texto que a gente estava lendo anteriormente, lá de Gênesis 38, você vê que o pecado cometido era algo muito grave, né? Não era de família, em relacionamentos familiares, era algo muito sério. Então, Judá perde 2 filhos, e aqui ele segura para que o terceiro filho não casasse com a menina, e de certa forma liberou a viúva lá sozinha, e sabe que uma viúva sozinha numa sociedade judaica antiga, ela ficava abandonada, né? Sem condição de nada, né? Situação, né? Porque ficava excluída da sociedade. Então, o primeiro é isso: não negligie a educação dos seus filhos, né? Leve a sério isso, porque vai fazer toda a diferença no futuro deles e gera muita alegria para a tua família. Segundo, é quem pratica o pecado se torna escravo do pecado. A gente deu lá no texto de João 8. Quem pratica pecado se torna escravo do pecado. O que aconteceu? Como ele não acertou a vida dele, ele ficou refém de alguma coisa ia acontecer mais na frente. Como ele não resolveu a situação, ele se tornou escravo do pecado. O pecado tinha o controle da vida dele. Aquela situação: você é senhor da palavra não proferida, escravo da proferida. Então, uma vez que você profere, vamos fazer uso dela, e aí não tem como pegar mais de volta. Mas você é senhor daquela que você pensou e não proferiu. O comportamento de Judá e da casa dele gerou uma situação que ele não resolveu, ele não consertou, não orientou o filho, não mudou a história. Morreu 1, morreu 2, morreu 3. Agora ele está suscetível a ser engabelado pelo pecado, que vai aparecer diante dele depois, como dirá a partir do versículo 13. E comunicaram a Tamar, sua nora. Ele voltou lá em Adulão,
ao amigo Irã. Aí chegou lá, quando ele chega lá, depois de ver a viuvez dele, porque ele perdeu também a mulher dele, a esposa dele também morreu. Depois de ver a viuvez, ele aparece lá de novo em Irã, onde ele conheceu a esposa dele, um amigo dele lá. Aí chega lá, a Tamar fica sabendo, a viúva do filho, fica sabendo que ele está lá. Aí ele vai lá, aí ela vai lá vestida de prostituta cultural para encontrar com um menino. Ela quer o menino, que é o direito de virado dela, mais novo. E aí ela pega e se veste lá, e tá aí quando já ajuda a ver, toda lá arrumadinha de prostituta, ele pede para possuí-la. E ela fica numa situação assim, ela foi interessada no menino, mas ele que se interessou nela. Ele era viúvo e possuiu a mulher. Quando ele possuiu a mulher, mas antes de possuir a mulher, fala: me dá aqui suas identidades. Aí deu o cajado, deu o cordão, deu o selo na mão dele, que era a identidade dele. E aí, só vou, eu te dou os cabritos, não. Eu não vou levar cabrito agora, não tem cabrito nenhum agora. Me dá aqui sua identidade, depois tu manda um cabrito lá, eu tenho outra identidade. Aí deu a identidade para ele e consumou o ato com ela, e ela foi embora. Quando ele mandou o servo dele levar lá o cabrito para tomar a identidade dele de volta, o servo não encontrou a mulher. Já vou estar cultual por aqui, já tal, aqui não tem ninguém não, porque na verdade não existia cultual você nenhuma, ela se vestiu para enganar, né? E assim, e certamente, irmão, a voz do Espírito Santo nos orienta. Sabe quando a gente vai entrar numa furada, mas é importante estar com o coração puro. É importante não ser escravo do pecado, senão vamos ficar refém, passado, né? Uma hora ele nos encontra lá na frente, tem que consertar lá. Não pode esperar chegar lá na frente. Assim como a gente hoje ora, semeia para colher uma bênção lá na frente, assim também a gente não pode deixar aqui um caminho torto, porque lá na frente vai aparecer. Isso é um problema. Diante disso, ele se expôs, e aí a mulher aparece grávida. E aí foi lá, vamos lá no finalzinho, lá, no capítulo 24. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Viu ela grávida, ele não sabia que era dele. Então disse Judá: agora tu vê, está grávida tua nora, era para estar com o teu filho mais novo, o terceiro filho, e ela está grávida lá, apareceu com um barrigão lá, ela adulterou. Coisa. A mulher exposta a uma situação. Já pensou? Quer dizer, ela não poderia casar com ninguém naquela tradição, ela tinha que casar com os filhos dele. Ela, quando aparece grávida de outra pessoa, ficou uma situação como se ela tivesse traído a família. Ela estava adulterando o filho dele. Olha que situação. Que situação difícil. Olha a situação difícil. Aí tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Como é que é? Caso Davi, né? Queima, né? A ira, né? Queima. Tira ela fora para que seja queimada. Em tirando, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de que são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possui. Irmão, reconhecer que está errado, reconhecer que tem pecado, lembra da vida, imediatamente. Não, de quem é isso aqui? Mostrou para ele, né? Meu senhor, o dono disso aqui é que me engravidou. Quando ele olhou, ele falou: isso é meu. Isso é meu. Aí ele lembrou da prostituta cultual que ele procurou e não achou depois. Aí ela falou: mais justa é ela do que eu, ou seja, eu que deveria ser queimado. Quer dizer, a pessoa reconhecer. Eu já falei aqui isso, ninguém quer assumir nada. Todo mundo, não fui eu. Quem fez isso? Não foi eu, não perguntei quem não foi, perguntei quem foi. Né? Quem fez isso? Não fui eu. Meu irmão, eu perguntei quem foi, perguntei quem não foi. Né? Porque ninguém quer assumir nada. Ninguém está preparado. E a nossa geração, nossos filhos, nossos netos, tem que assumir sua responsabilidade. É isso? A partir do nosso exemplo, que assumir também. Mas se nós não assumirmos, irmão, não espere que eles assumam. E se nós assumirmos também, não é tão fácil que eles assumam. Por quê? Porque a sociedade não assume. Não é isso? A sociedade não assume.
E a palavra de Deus, que de geração em geração permanece para sempre, nos dá esse exemplo que no meio de um monte de gente que não assumiu nada, aqueles que assumiram tiveram uma vida diferenciada, tiveram uma vida abençoada, tiveram uma vida vitoriosa. Então Judá aqui é uma referência de derrota, né? É realmente uma vida que aí a mulher engravidou e teve gêmeos. Teve gêmeos. Quer dizer, Pérez e Zera. Eu já falei aqui hoje mais cedo sobre a linhagem de Pérez, né? Lá no capítulo 4 de 1 Crônicas, que Pérez foi muito abençoado, filho do incesto, que Deus condenava, mas por causa da graça de Deus, ouvindo ali o clamor, o pedido de perdão daquele homem, o filho dele, Pérez, foi maravilhosamente abençoado. Maravilhosamente abençoado. Você vê aqui o versículo 27, fala: aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Mas reconhecendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. E depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Quer dizer, o que era para sair com o fio era o primogênito da menina. Só que quando o outro saiu na frente, já estava o fio, porque um saiu com a mão, o saiu inteiro, né? O negócio é sair inteiro, o negócio é sair com a mão da mãe, né? O negócio é sair completo. O negócio de meio termo, ele botou a mão para fora, é o primeiro, botou o fio, esse aqui é o primogênito, ó, para marcar que aquele ali está com a bênção na vida dele. Aí, antes ele saiu, o outro pulou fora. Como um peixe chamado, como sai isso assim, né? Ele saiu. E ele, é muito interessante isso, irmão. Eu fico vendo assim a ação de Deus, né? Ele sai de tal maneira, eu falei de manhã, né? Que não dá, a Bíblia não registra ali isso que eu vou falar agora, mas é a tradição judaica. Que Pérez foi tão abençoado que quando ele saía, acabava o casamento, na cerimônia, no final, quando o casal estava indo embora, o pastor ia impetrar a bênção, o sacerdote, ele impetrava a bênção daquele casal, daquela família, e dizia assim: que a tua família seja abençoada como foi a família de Pérez. Tá bom, assim? Tá bom? Já pensou na cabeça? Como é que não foi abençoado? Eu não sei não, só sei que ele era referência. Tá bom assim? Olha, dá para entender a graça de Deus? Exaltando o filho nascido do incesto, pecador, de um pai que perdeu filhos, porque eram filhos perdidos, e a bênção que passa a ser referência na sociedade, que o ímpio pode falar: que isso, esse homem, esse Pérez aí, filho daquele moço lá, que teve caso com a nora, é que ele não é pecado nada, rapaz, não faz nada não e tal. E o cara prosperando, sendo referência de bênção, e Deus permitiu que pelo Espírito Santo fosse registrado na palavra de Deus que esse homem era uma bênção. Olha só. E na genealogia de Pérez, 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, versículo 9, vai falar da genealogia que vem lá, aquele homem chamado Jabes, que eu falei pela manhã, que na genealogia aparece lá que Jabes nasceu com um nome de sofrimento, e por causa disso ele orou a Deus para que alargasse a fronteira, que a mão de Deus fosse com ele, que ele fosse uma bênção, e o Senhor ouviu a sua oração. Então, ele levava o nome de sofrimento, mas era descendente de Pérez, descendente de Judá, que antes disso vem a bênção de Abraão. Então, a minha família, irmão, é abençoada, e a tua família é abençoada, porque tem uma promessa de Deus sobre nós. Tem uma promessa de Deus. De geração em geração, irmão, pode ter o elo na história da nossa família de pessoas que não buscaram a bênção de Deus, mas os que buscaram a bênção de Deus foram ricamente abençoados. De geração em geração. Aí você fala assim: pô, a graça de Deus, né? Como é que ele age assim? Olha para a tua vida e fala assim: quanta coisa eu fiz de errado na minha vida, quanta coisa eu bloqueei a minha mente, mas eu não fiz essas coisas que Judá fez. Mas Judá, ele foi muito abençoado. Foi abençoado, irmão, não ficou só aqui não. Tu está aqui no capítulo 38 de Gênesis. Se você for ver aqui, no capítulo 37 que vem antes, o capítulo 39, o capítulo 40, está falando de José. E abre um parênteses aqui, que é o capítulo 38, para falar de Judá. E José, está falando de José aqui, que ele foi vendido no capítulo 37 como escravo. Está falando no capítulo 40 aqui, que ele vai para a casa de Potifar, R$39. E no 40, fala que ele foi preso. Quer dizer, e José foi preso por quê? Porque estava na casa de Potifar e estava sendo agarrado pela mulher de Potifar,
e permaneceu firme, adorando ao Senhor. E no meio de tudo isso aí, tem o irmão de José, Judá, aprontando, com o filho morrendo, né, está ali praticando incesto. E acho que é muito interessante, né? Como eu falei mais pela manhã, Deus deseja, irmão, que a gente prospere, e ainda que sejamos na nossa casa o que mais prosperemos, Deus quer nos abençoar. E a gente pode ficar tímido de buscar Deus, falar assim, não, eu falei de manhã, né? A gente pode ficar assim, não vou buscar muito não, eu vou ser mais abençoado do que meu irmão, meu primo, meu tio. Não posso buscar tanto Deus não, senão eu posso me destacar muito, vai ficar chato esse negócio. É isso. Vou ficar muito íntimo de Deus não, porque eu não percebi que eu estou sendo muito abençoado, melhor ficar separado, brigar de vez com Deus, e separar um pouquinho dele para poder não prosperar tanto, é isso? Não. José era um santo homem de Deus, desde jovenzinho. E vai prosperando, irmão, abrindo um monte de coisa para ser ferido no nome do Senhor. Abre uma lacuna aqui de Judá, um exemplo horrível da vida de Judá. E abre um parênteses, fecha e continua na história de José. Mas é interessante que Judá, com todo o erro dele, ele pediu perdão a Deus. Com todo o erro dele, ele conheceu a graça de Deus. Com todo o erro dele, ele viveu uma vida de vitória. Com todo o erro dele, você vai perceber agora, seguindo adiante, depois do seu sincero arrependimento e mudança de conduta, de forma a responder direito diante de Deus, com a vida santa, né? Você perceba que Judá recebe da benevolência do Senhor, e a sua casa também experimenta a benevolência do Senhor. Judá se destacou à frente dos seus irmãos agora. Todos os irmãos dele, José estava lá já no Egito, lá preso lá, e diante de todos os irmãos dele agora, ele se destaca para poder negociar com José, quando José está lá e quando os irmãos chegam lá para pedir comida lá, porque estava com seca, estava com fome, é Judá que se coloca na frente para poder representar a família. Olha que interessante, um cara que sofreu, perdeu os filhos, um cara que fez um papelão diante da sociedade, que era um cara que era do povo de Deus, faz um papelão diante de Deus, praticou incesto. Agora esse homem fica em destaque na sociedade porque ele se coloca numa posição de nova vida diante de Deus. De nova vida diante de Deus. Lembra que eu falei lá no capítulo de João? Nós não basta dizermos que somos cristãos convertidos, né? Mas precisamos permanecer no Senhor. Essa permanência, irmão, é que abre porta. Essa permanência é que muda história. Judá se destacou frente aos seus irmãos. Judá, como também Jacó, reconhecia o risco de perderem mais um membro da família. Quando Judá chega lá e fala, pai, alguém tem que te falar, eu vou te falar. A gente foi lá, prendeu o Simeão, ele não sabia que José era o governador, né? Prenderam o Simeão, foi lá buscar comida lá, prenderam o Simeão lá no Egito. A gente está aqui, nós vamos estar precisando de mais comida, mas para voltar lá ele tem que dar notícia. O pai falou, tem que pegar mais comida. Ele falou, para voltar lá, o governador lá falou que só vamos conseguir se levar Benjamim. Que? Já perdi meu filho José que mataram mais cedo. Agora vai levar Benjamim? Benjamim é irmão de José, quer dizer, meu outro? Não vai levar não. Seu pai, olha para José, pai, eu sei que é arriscado lá e que pode morrer sim de nós. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Se ele quiser ficar com Benjamim, ele falou que vai liberar Simeão e a comida de novo se levar Benjamim, que é o nosso mais novo. Então, eu creio que se eu chegar lá e ele quiser ficar com Benjamim, eu disser, desliga a minha vida pela vida dele, pode matar-me e deixa meu irmão filho. Eu ofereço minha vida, olha só. Olha como é que o cara se coloca na liderança agora para ser um referencial depois de uma vida de derrota. Essa fala dele mudou a história. José ficou comovido e falou assim, estou vendo que agora realmente os irmãos se preocupam com os irmãos. Porque quando vendeu José, só Judá que disse, não mate ele não, venda ele. Aí venderam para Medianita. Foi Judá que falou isso. E depois viveu essa vida de derrota. Ele estava bem, mas ele viveu uma vida de derrota no relacionamento de família dele. Mas Deus, irmão, sempre ouve o nosso clamor. Deus sempre ouve o nosso clamor. Aí ele foi lá e falou, José, o moço, eu não sabia que era José, moço, eu falo para o senhor, se quiser ficar com o meu irmão aqui, não fica não com o meu irmão, deixa eu no lugar dele, libera ele, porque meu pai já era idoso. Aí comoveu, tocou José, e José pegou e abriu o coração e falou que ele era José. Olha só, como é que uma vida transformada, irmão,
Se esse moço tem bloqueios e não se coloca na frente, esse resultado aconteceria? Se ele ficasse pensando, se escondendo atrás dos outros irmãos, deixa alguém falar com meu pai, deixa alguém falar com José, deixa alguém se arriscar, né? Irmão, um dia a gente teve a porta fechada com o nosso pecado. Quando a gente sabe que o Senhor não me visitou com a sua graça, irmão, eu quero fazer igual o Pérez, sair por inteiro no nome de Jesus. Viver a plenitude que Deus tem na minha vida. Tu tem que querer o tudo de Deus para a tua vida. O passado ficou para trás, Deus perdoou, Deus tem novidade de vida e Deus quer abençoar o seu povo, a sua família. Não duvide disso em nome de Jesus. Então Judá, ele dá uma referência de uma vida transformada. Judá com a vida renovada foi o filho que Jacó enviou à frente do povo. Você pode ver lá, 46 lá, vamos lá, Gênesis 46, 28. Judá é uma referência que agora o pai envia aí na frente do povo, quando o povo tem que partir para o Egito para ficar lá. Agora, quando ele sabe que é José que está lá, Jacó chama Judá e envia na frente do povo para levar no caminho da terra de Gósen, lá de Judá, lá do Egito. Capítulo 46, 28, fala assim: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Judá passou a ser uma liderança. Agora, irmão, pensa bem, né? Ter uma vida renovada diante de uma situação dessa do passado, de fraqueza na família, de sofrimento, de vergonha, e passar a ter uma vida renovada. Só o Senhor faz isso conosco. E o Senhor, irmão, quer que tenham tanta consciência disso, porque Ele quer fazer isso com muita gente em nome de Jesus. Quanta gente não está aí acabado, destruído, porque não conhece a graça de Deus. A graça de Deus que quer ouvir daquele homem ali, daquela mulher: Senhor, tem misericórdia de mim. Se é verdade que esse irmãozinho está falando para mim aqui, Senhor, move na minha vida, muda a minha sorte. Se a gente não contar o que Deus fez por nós, irmão, quem vai contar para eles, irmão? A história de Judá mudou a história da vida do povo de Israel. Passou a ser uma referência. Muita gente parar na história de Judá só naquela derrota ali, irmão, é muito pouco. Sempre tem um referencial de sucesso mais na frente. Quando estava próximo da morte, Jacó abençoou Judá, profetizando sobre ele que ele seria ali o líder de todas as tribos. Olha só como é que muda a vida do cara. Ele era o quarto da mulher que Jacó não amava. Ele era nem o primogênito. Ele era o quarto da mulher que Jacó não amava, de Lia, né? Ele era o quarto de Lia. Quarto de Lia, quarto filho de Lia. Quarto de Lia. É o quarto filho de Lia. Ele recebe a bênção agora de primogênito. Olha como é que é. Ele recebe a bênção agora do filho que vai cuidar dos outros na ausência do pai. É dar uma volta por cima. Isso é graça de Deus. Eu não sei o que impede a sua vida, a sua família, o que impede você de chegar onde Deus quer que você chegue. Eu não sei o que impede você, que te prende em alguma coisa do passado ou do presente. Olha só essa experiência. Deus não está preocupado com o teu passado. Deus está preocupado com a sua vida hoje. Deus está preocupado com a sua intenção de um coração diante dele. Deus está preocupado em mostrar você motivado na sociedade, que Ele é que habita no teu coração, que Ele é que mudou a tua história. Ele quer mudar o teu presente, a tua posteridade, filhos, netos nascerem abençoados, ungidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que Deus está preocupado, irmão. Não fique preso com o passado, não. Ele recebe ali o Gênesis 49, 10, você pode ver depois disso lá. E depois de 400 anos, o povo fica lá no Egito, lá com a família lá de Jacó, todo lá, os 70, todo mundo lá, inclusive a família de Judá, está no Egito, passa 400 anos lá, Moisés vai lá liberar o povo do Egito lá. Primeiro a conquistar a terra, primeiro a entrar na terra, conquistar a terra, quando entra em Canaã, a primeira terra vai para quem? Vai para Judá. Cara, irmão, virou destaque. E eu quero concluir dizer para você, mais à frente, 1 ano depois de Davi, e Davi também é de Judá, que também caiu, mas Deus o exaltou. Olha que interessante. Mesma história, mesma família, mesma história. A partir de Abraão, muitos caem, muitos sobem, mas Deus exalta em nome de Jesus. Depois lá nasce lá o filho de José. José também é de Judá. Nasce o filho de José, chamado Jesus, da tribo de Judá. Irmão, muita gente podia pensar, às vezes a gente faz vista grossa,
para uma pessoa que matou, né? Uma pessoa que roubou, uma pessoa que educou da pior maneira possível, de uma pessoa que bebeu e atropelou e matou. E pensa nessa pessoa assim, não como Deus pensa. Deus espera que tenhamos um coração cheio do amor de Deus para falar essas histórias bíblicas, verídicas, de quem Jesus é descendente, a mudança pela graça de Deus. Então Deus pode mudar tudo em nossa família, Deus pode mudar tudo em nossa história. Se você crê, tu vai ver o poder de Deus na tua família. Nunca, eu tenho um parente lá que é do espiritismo, eu tenho um parente lá que é do isso. Irmão, não esquece isso. No nome de Jesus, ama aquela pessoa, seja um instrumento, mas não sabe o que ela fez, não sabe. Eu estava vendo um programa com o Gabriel lá, que o cara falou assim, eu quero apresentar, pai, eu quero que o senhor esteja com o meu avô do lado. Ele, não lidou com o teu avô, nunca nos entendemos, não sei o que lá, e tal. E eu falei, pô, mas vai ser bom, a nossa história foi muito interessante, o senhor me criou, então não sei o que lá. Não, mas nós temos uma história de maldição na família. Nós temos história de maldição na família, é filho que mata, é pai que mata filho, que mata esse. Aí ele falou assim, para acabar a carreira, ele falou assim, o DNA da nossa família tem um demônio no DNA da nossa família. Falei, como é que é? Tem um demônio no DNA. Todos que nascem já nascem cheios de problema. Aí eu achei impressionante, vi hoje, como eu falei assim, eu estava com a cabeça na cabeça, eu falei, cara, quer dizer, não tem jeito, tem um demônio no nosso DNA. Quando nasce, já nasce amaldiçoado, tem uma maldição na nossa família. Então assim, eu quero que você entenda isso. Não tem um demônio no teu DNA, não, irmão. Tem Jesus na tua vida. Tem Jesus na tua família, irmão. Se eu fosse pensar lá atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sobre Jesus, eu realmente ia falar que não tinha condição nenhuma de estar aos pés de Cristo, né? Pela minha vida, pela minha experiência. Quando eu conheço a palavra de Deus, vejo o amor dele, né? Um amor incondicional, um amor que abraça, seja qual for a situação, né? Esse amor que cura, que restaura, que muda a nossa sorte. Eu me alegro com isso, irmão, testemunho disso, porque o meu pecado é muito pequeno em relação a tanta coisa que ele apontou por aí. Mas o pecado, irmão, leva a pessoa para o inferno, o pecado leva a pessoa para o prejuízo. Então, não tem pecado pequeno nesse caso. O que interessa para nós é pedir perdão, é confessar a Deus e falar assim, minha família vai ser abençoada, eu vou testemunhar essa bênção na minha vida, na minha família, e aonde eu for, vou contar o que sobrou na minha vida, na minha família, para que muitas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu comerei do melhor dessa terra, eu nasci para ser cabeça e não cauda, eu nasci para vencer.